ser forte, foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Então agora nós vamos apresentar o nosso pregador, o reverendo Daniel Alves da Costa, pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, no Rio Grande do Sul. É presidente do Sínodo do Sul do Brasil. Nosso pastor bastante jovem, mas com uma larga história, né? Ele também é da aeronáutica, se não me engano, é major ou coronel. Depois ele vai dizer qual é desses cargos, né? Mas é uma vida, ele é a vida na mão do Senhor, tanto ele quanto a sua esposa, nossa irmã Cíntia Rio. 2 missionários que Deus colocou lá no sul do Brasil para fazer a obra do Senhor, e tem sido uma obra muito abençoada pelo nosso Deus. Reverendo Daniel Alves, Deus o abençoe, a palavra está com o Senhor. Muito bem. Primeiramente, eu quero expressar minha gratidão para a irmã Ana Maria, presidente da Confederação Nacional, e agradecendo a ela, agradecer a todas as irmãs que fazem parte da SAF. Mas eu agradeço de modo especial a dona Ana, porque tem sido uma guerreira dedicada na obra de Deus. Nós louvamos o Senhor. Nossas conversas aqui de bastidores, viu, dona Ana? É sempre assim, eu conversando com a minha esposa. Será quando que nós vamos ter uma outra irmãzinha igual a dona Ana? Porque uma mulher trabalhadora, capacitada por Deus, então a gente louva ao Senhor. E eu faço esse elogio público porque a Bíblia manda a gente honrar aqueles que se dedicam na obra de Deus. Honrai sempre homens como esse, que dão a vida pela obra do Senhor. E a senhora tem sido essa guerreira, exemplo para nós. Então, obrigado, minha irmã, por poder me incluir no grupo dos pregadores desse retiro. Então, para mim é uma honra muito grande. É um prazer estar aqui junto com todas as irmãs que estão nos acompanhando também em suas casas, pessoas de vários lugares do Brasil que estão acompanhando esse retiro online. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Para mim, agora, como eu estou no final das pregações, eu fico até numa posição desafiadora, mas também feliz, porque muitos irmãos já pregaram sobre o texto, sobre isso aqui, e eu quero avançar numa parte inicial bíblica e gastar mais tempo nas aplicações, porque é a última mensagem. Então, já ouvimos bastante coisa sobre Simão, filho de João, e eu quero começar com vocês agora num outro Simão que Jesus também chamou, num outro momento da trajetória dele, até a gente chegar nessa. Então, a minha proposta aqui é mostrar, a partir do texto de Lucas 22, versos 31 e 32, uma fala seríssima que Jesus teve com Pedro, e a partir dessa fala, observar um pouco da vida dele antes e depois disso, que é exatamente onde acontece o capítulo 21 de João. Lucas 22, versos 31 e 32, a palavra de Deus nos diz assim: Simão, Simão, Jesus falando com ele, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus irmãos, que palavra séria foi essa que Jesus dirigiu a Pedro. Simão, Simão, Satanás te reclamou para peneirar como trigo. Você já viram aquela experiência, né? De uma peneira, e você pega o trigo, joga, ou trigo ou feijão, qualquer coisa que você botar, ou até mesmo amendoim, quando você assa em casa. Você pega e bota aqui assim, e você joga para cima para quê? Para que a palha, para que aquela coisinha mais leve, o vento leve. Então você sacode, joga para cima e só cai dentro da peneira aquilo que tem peso. Então Jesus usa essa figura de peneirar para dizer: Satanás pegou a peneira, Pedro, te botou dentro aqui, vai fazer assim contigo, ó. Vai sacudir e jogar para cima. O que poderia se esperar de Pedro? O que poderia sobrar de Pedro com Satanás fazendo isso aqui com ele? O que sobraria de nós se Satanás fizesse um negócio desse com cada um de nós?
Mas a grande verdade é, a coisa maravilhosa que o texto diz, é que Jesus olha para ele e fala, mas eu roguei por ti. Por isso que Jesus é o nosso eterno intercessor. Eu roguei pela tua fé para que não desfalecesse. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, a intercessão de Cristo é que fez com que Pedro não se destruísse por completo, porque Satanás jogou para cima. E, minhas irmãs, meus queridos irmãos, essa é uma coisa que Satanás pode querer estar fazendo com qualquer um de nós. Requerer a nossa vida para peneirar. Paulo chama isso de um dia mau, o dia que Satanás e seus anjos vão investir com peso para tentar destruir a nossa vida, para tentar arrebentar com a gente. O que vai sobrar da gente se Cristo não estiver ao nosso lado, se ele não interceder por nós? E aqui eu começo, então, citando esse texto para mostrar. O texto diz aqui, quando tu te converteres, fortalece teu irmão. Aqui Jesus não está dizendo que ele ainda não era convertido, né? É tanto que ele fala, tu já tem fé. Convertido no sentido de salvo. Ele já cria em Jesus, ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus, já tinha sido regenerado. É tanto que Jesus fala, eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Pedro era um homem justificado pela fé, já tinha fé, só que pela trajetória dele, nós vamos ver que ele vai pisar em alguns terrenos muito ruins, complicados, e o Senhor então pede, quando ele se converter, que ele fortaleça seus irmãos. Então, eu quero destacar aqui rapidamente, momentos antes disso, o início da caminhada de Pedro, depois, esse momento que Jesus diz, quando tu te converteres, e o que aconteceu com Pedro depois disso. E aí sim a gente prossegue para algumas aplicações pessoais para todos nós. Então, a vida de Pedro antes disso, você tem um registro lá em Mateus capítulo 4, vou fazer algumas citações rápidas aqui para vocês. O texto diz lá em Mateus, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes porque eram pescadores. Ele disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Então, aqui é onde começa a jornada de Pedro, né? Deixando de ser um pescador comum para ser um pescador de homens. E ele vai ter agora essa grande missão, andar com Jesus, pregar sobre Jesus, vai ser um dos apóstolos do Senhor Jesus. E ao longo de sua caminhada, a gente percebe algumas coisas do Pedro, né? A gente percebe que o Pedro era muito impulsivo. Parece algumas irmãzinhas da SAF que a gente conhece, né? Que não é a dona Ana Maria, não, mas algumas que a gente tem no dia a dia. Umas irmãzinhas difícil da gente lidar, porque são impulsivas, falam sem pensar. O Pedro era assim. Ele falava as coisas que vinham na mente, ele dizia o que queria, ele se metia em cada coisa, às vezes dava certo, mas a maioria das vezes ele pagava um alto preço por isso. Eu digo às vezes dava certo, porque naquela ocasião em que o mar se tornou revolto e todo mundo lá, nós vamos morrer, Jesus apareceu, e aí o texto diz que Jesus disse, sou eu, tenho bom ânimo, não tem mais. Todo mundo com medo, mas o Pedro teve a ousadia de dizer, Senhor, se é tu mesmo, manda ter contigo, andando por sobre as águas. Fale mal do Pedro quanto você quiser, mas só ele teve a experiência de andar por sobre as águas. Só ele. Mas durou pouco, porque ele falou sem nem pensar. E depois que estava ali, que começou a perceber onde é que ele estava, percebendo a força do vento, teve medo, começou a submergir, mas graças a Deus, pelo mestre de Pedro, Jesus, porque na hora que ele começou a afundar, ele clamou, Jesus, salva-me, Senhor. E Jesus prontamente, Jesus deixou ele se afogar, não. Prontamente estendeu a mão, lhe tomou e falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? E foi subir para o barco. Então, a gente percebe que ele era aquela pessoa mais impulsiva, agia sem refletir, muitas vezes inconstante, às vezes achava que as coisas era só fazer porque Jesus mandou fazer. Então, Jesus mandou pregar e ele saiu pregando. Jesus mandou curar as pessoas e ele saiu curando. Mandou expelir demônio e ele saiu fazendo isso. Até que um dia, Pedro não conseguiu expulsar o demônio. E aí ficou perturbado. Naquele dia, Jesus repreendeu ele e os demais discípulos. Está lá em Mateus 17, dizendo, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vos sofrerei? Jesus, então, mandou trazer o menino que estava possuído do demônio, repreendeu e o curou. E depois Jesus explica aos discípulos. Isso aqui é informação importante, viu?
essa casta não se espelhe senão por meio de jejum e oração. Pedro não estava preocupado com essas coisas de jejum, oração, vida de piedade. Ele quer estar envolvido, ele quer estar fazendo, ele quer estar trabalhando ali. E esquecia desses momentos tão importantes, como da devoção, da sua dedicação. Mas Jesus vai trabalhar a vida dele. Então a gente percebe que ele fazia muita coisa. Daqui a pouco você guarda essa informação aí do que Jesus disse. Olha, precisa ter oração, Pedro. Não é só ir fazer as coisas, não. Tem que jejuar, Pedrão. Não é só desse jeito. Por isso que vocês não conseguiram expulsar o demônio. Ô, geração incrédula que vocês são. Vocês não aprendem nunca. Então Jesus deu uma bronca neles ali por causa disso. Mais à frente eu volto nesse ponto. Tem outra passagem muito interessante ainda em Mateus capítulo 17, que Jesus foi transfigurado. Vamos na visão do céu na face da terra. O texto diz que o rosto de Jesus resplandecia como o sol, suas vestes tornaram brancas como a luz, apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. E o Pedro, o que é que faz numa situação dessa? O texto diz assim: então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Ele nem está pensando nele. Faço uma para cada um. E depois outro evangelista diz, ele falou isso porque ele não sabia o que falar. Ele, quando não sabe o que falar, ele tem que falar. E fala, às vezes, até bobagem. Mas fala sem pensar. E é por isso que, muitas vezes, a gente vê ele sendo usado por Deus e, às vezes, falando bobagens, né? A gente tem aquele momento que talvez seja o momento mais alto das falas de Pedro, que é quando Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? E Pedro então lhe responde, Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo de cara recebe aquele elogio de Jesus, né? Não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Aí o Pedrão se sentiu grande agora. Tá vendo aí, rapaz? Olha, eu sou... Deus me usa aqui, rapaz. Nem bem fechou a boca direito. Jesus disse: ei, já que vocês sabem que eu sou filho de Deus, o filho do homem vai ser entregue, vai ser morto, mas depois de 3 dias ressuscitará. Quando Jesus começou a falar de crucificação, na hora o Pedro já chegou brabo lá e dizer: que é isso, Senhor, tem compaixão de ti, sendo de modo algum isso te acontecerá, deixe de história. E aí você percebe Jesus se virando para ele, dizendo: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Como é que pode? O homem acabou de abrir a boca e foi instrumento de Deus, agora abriu a boca para ser instrumento de Satanás. Esse Pedro era muito inconstante. Você vai vendo ele daqui para lá e de lá para cá, sempre com essas situações. E para finalizar aqui as últimas coisas dele, só para a gente chegar, na hora que ele precisa defender o mestre, você vê Pedro, então, João 18 faz essa referência dele puxando da espada, cortando a orelha do sumo sacerdote. Eu tenho certeza que ele queria cortar a cabeça, não acertou. Aí acertou só a orelha, mas ele queria era com tudo, ele queria dar um golpe mortal. Mas acabou daquele jeito. Jesus mais uma vez repreende. Só Jesus mesmo para aguentar um discípulo impulsivo como Pedro durante 3 anos de seu ministério. Se fosse eu ou você, com certeza a gente não ia aguentar. Graças a Deus que Jesus aguentou, porque Jesus aguentou Pedro, Jesus aguenta gente pecadora e ruim como eu e você também, com as nossas fraquezas. Quem sabe você é parecido com Pedro, explosivo, fala sem pensar, fala pelos cotovelos, ou quem sabe não é. É uma pessoa mais medrosa, tímida, não fala nada, não faz as coisas. Ou seja, cada um tem seu jeito de ser, suas fraquezas, suas debilidades, mas Deus está cuidando de cada um dos seus filhos. Deus chamou Pedro para ser pescador de homens. Mesmo ele desse jeito, Jesus vai trabalhar a vida dele. Então, aqui eu dei alguns exemplos aqui da sua caminhada, né, com Jesus, de como era. Mas olha agora, lembrando lá do primeiro texto que eu citei: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Quando é que vai acontecer isso mesmo? Não há um texto específico dizendo foi aqui que Pedro se converteu. Mas eu vejo alguns elementos que levam para isso, para a mudança de Pedro total. Uma das coisas que nos chama a atenção é aquele momento trágico da vida de Pedro, onde ele nega o próprio Senhor Jesus. Jesus disse, está lá em Mateus capítulo 14,
Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, olha o que o Pedro disse: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E respondeu Jesus: em verdade te digo, Pedro, que hoje, nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E assim disseram todos. Observa como era o Pedro aqui, né? O Filho de Deus está dizendo que ele vai negar e ele contradiz Jesus, dizendo: não vai não vou fazer isso não. Se o Pedro tivesse um pingo de humildade, ele ia chegar nessa hora e dizer: ô Senhor, eu vou mesmo, é? Se o Senhor está dizendo, é porque vai acontecer. O Senhor é o Deus soberano, é o Rei de toda a terra, é o Deus vivo. Por favor, me ajude a crescer. Mas não fala nada disso. Jesus fala: você vai me negar? Ele: não vou. Vai sim, 3 vezes. Não vou, não. Se precisa, eu morro pelo Senhor. É bonito o discurso de Pedro aqui, parece discurso político. Mas a gente sabe que depois ele se contradisse todo. As pessoas começaram a procurá-lo. Marcos capítulo 14 tem um registro bem interessante de como foi essa negativa de Pedro, né? Estando Pedro embaixo no pátio, viu uma das criadas do sumo sacerdote, vendo o Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: esse é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começando a praguejar e a jurar, porque ele fala muito, né? Então, agora que ele está com medo, que ele diz que nunca ia fazer isso, mas nem bem fechou a boca, já está fazendo. Ele começou a praguejar e jurar: não conheço esse homem de que falais. Por que vocês estão me dizendo? Não tenho nem ideia de que essa pessoa, nunca vi na vida. E a Bíblia diz que logo o galo cantou. Então, Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Agora aqui o detalhe. Nesse dia que Pedro negou a Cristo, porque antes ele ia errando aqui, acerta ali, mas nesse dia ele falou com tanta veemência que estaria ao lado do Senhor. Isso aqui é uma questão de fidelidade, de compromisso, de amor verdadeiro. Eu vou estar sempre contigo, Senhor. E se for necessário, eu morro por ti. E aí, na hora de mostrar, ele arriou, ele desistiu, ele desanimou, ele negou ao Senhor. O texto diz que, caindo em si, logo depois desse momento, caindo em si, desatou a chorar. Imagine um homem daquele, não era um chorinho qualquer não, ele desatou a chorar, era um choro profundo, era um choro da alma, e ele começa a se quebrantar ali. Aquele que era sempre o autossuficiente, agora percebe a sua miséria, onde é que ele está, chorando. É interessante de perceber aqui que o choro, tem gente que chora, mas não quer dizer nada, né? O Judas também teve lá, ficou tocado de remorso, não foi arrependimento. Mateus 26 fala desse choro de Pedro, ele chama assim: saindo dali, chorou amargamente. Às vezes eu oro a Deus e falo: Deus, me dê desse choro amargo, me dê desse choro do coração que faz a gente repensar as coisas que a gente fez. E Pedro está ali, então, chorando amargamente, caído, prostrado. Satanás, que jogou ele para cima e para baixo, para cima e para baixo. E agora está rindo da cara de Pedro. Aí, miserável, onde é que tu está? Porque tudo que Satanás quer é arruinar com a nossa vida, destruir a nossa vida, deixar a gente no chão, prostrado, achando que é o fim. É isso que ele quer fazer. E está ali agora rindo da vida de Pedro. Será que vai acabar Pedro desse jeito? Será que Pedro vai encerrar seus dias dessa maneira mesmo? Então, depois desses eventos, acontece então a crucificação, enfim, e Pedro agora se levanta daquele choro, volta para casa, sabe da crucificação. Na crucificação ele não vai, João vai, mas Pedro não vai. Pedro está com medo, Pedro está triste. Que besteira foi essa que eu fiz? Ele está se sentindo uma das piores pessoas. E aí
é onde vem, então, o nosso texto de João, capítulo 21, que foi tão amplamente falado aqui esses dias, e por isso eu não vou me alongar muito nessa parte, mas quero fazer referência que Jesus ressuscita. Pedro já tinha dito, eu vou pescar. Os outros disseram, vão também, ou seja, parece que está querendo voltar. Jesus disse que era para ser pescador de homens, não é mais para ser pescador de peixe, mas ele está querendo voltar. Ele está em conflito, ele está em crise, ele negou seu mestre morreu. E agora, Jesus ressurreto, aparece na praia. O texto diz, então, que os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou Jesus, então, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Responderam, não. Então, ele diz, lancem as redes e vocês vão achar. E aí eles jogaram as redes e pegaram uma quantidade grande de peixes. E aí o texto diz que João, então, fala, né? O discípulo que amava disse a Pedro, é o Senhor. Na hora, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque havia se despido, se lançou ao mar. Mas os outros discípulos foram ali assim. Então Pedro fica andando pelos cantos. Aí Jesus fala, traga uns peixes aqui para nós. Pedro, então, entrou no barco, arrastou a rede, ou seja, trabalhar para ele é bom. Vamos lá, vamos puxar aqui os redes e tal. 153 grandes peixes, a rede não se rompeu. Jesus, então, chama eles, vamos comer aqui. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem ele era. Todo mundo sabia que era o Senhor Jesus, mas Pedro está ali, todo desconfiado, né? Legal, né? Ah, que pesca, né? Mas ele nunca teve uma conversa com Jesus depois daquela negativa. Negou Jesus, chorou amargamente, está se sentindo a pior pessoa, pensou até em voltar à vida de pescar, mas aí o texto diz que depois deles terem comido, o pessoal fica ali assim, eu fico imaginando Jesus assim. E aí, Pedro, chega aqui, Pedro. Vem cá, senta aqui. Senta aqui comigo, Pedrão. Ei, Pedro. Pedro, deixa eu te perguntar, tu me amas, Pedro? Aí, eu amo, senhor, sabe que eu te amo. Tá bom, filho, apacenta minhas ovelhas aí, então. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas, né, Pedro? Tu me amas, Pedro? E ele, senhor, você sabe todas as coisas, né? Eu te amo, sim. E o texto diz, pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele se entristeceu por ter sido a terceira vez. Ele negou Jesus 3 vezes. E agora ele tem que dizer 3 vezes, eu te amo, Jesus. Então, aquele momento, meus irmãos, eu vejo esse momento como um momento tão lindo, um momento de restauração. Jesus vem atrás daquele que peca, daquele que trai, daquele que nega. Jesus chama ele para perto, conversa com ele, restaura a vida dele, dizendo, olha, meu filho, quando tu eras mais novo, tu ia para onde tu queria. Mas quando você for velho, você estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Você lembra que você não queria que fosse para a cruz? Você vai morrer de cruz também. E o texto diz que ele falou assim para representar o tipo de morte que a forma como ele haveria de glorificar a Deus. Meus irmãos, Pedro, depois desse momento, é outro homem. Pedro agora foi confrontado por Jesus, chorou amargamente, sentiu o peso do pecado, mas agora ele pode se colocar diante de Deus. Mas essa frase de Jesus é muito séria. E agora eu vou dizer uma aplicação que eu tomei para mim alguns anos atrás, viu? O nome do meu pai é João também. E aí, quando eu vejo nesse diálogo Jesus falando com Pedro, Simão, filho de João, é como dizendo assim, tu é filho de João, rapaz. Tu tá achando que você é quem? Para tu se achar tanta coisa assim, para tu dizer tanta coisa que vai fazer sem ter condições de honrar com a palavra. Tu é filha do João. Nós somos todos filhos de João. Nós somos todos filhos... Nós não somos super-homens, nós somos filhos dessa terra. É como se Jesus estivesse dizendo, você não é como eu, você é ungido de... Eu sou ungido de Deus, Jesus falando, mas você é um homem carnal, falho, fraco. Você é filha de João. A gente precisa lembrar sempre disso. Nós precisamos saber que somos filhos de João. Homens fracos, pecadores. Não somos anjos, nem quase deuses, possuidores de poderes espetaculares. Somos homens que carecem da graça de Deus. Precisamos aprender claramente que Jesus quer que nós nos mantenhamos na humildade. Jesus tinha tanta coisa para fazer na vida do Pedro, você acha que ele ia dar todas as coisas sem antes ver ele passar por um momento de
de renovação, de transformação. A vida de Pedro, meus irmãos, ela muda a partir desse choro amargo e dessa restauração que Cristo lhe dá. Porque depois nós vamos ver no livro de Atos outro Pedro. É outro Pedro. O primeiro Pedro, impulsivo, carnal, fala sem pensar, não ora, não jejua, não faz nada disso. Quando você abre o livro de Atos, depois desse encontro com Jesus, depois que Jesus confronta ele amorosamente, o chama, e ele declara o seu amor para com o Senhor Jesus, ele se rende ali diante do Senhor Jesus. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, e Jesus restaura ele no seu ministério, coloca de volta para trabalhar na obra de Deus. O Pedro, depois disso, é outro. É bem verdade que depois do Pentecostes ele se tornará muito mais forte, mas não foi só o Pentecostes, foi esse choro amargo que Deus mesmo deu a ele, porque o arrependimento é uma coisa que Deus faz em nós. Deus fez Pedro se arrepender. Depois Jesus foi lá e o restaurou, botou ele de pé, limpou ele, falou: vai, filho, segue adiante. E aí a gente vê aquele Pedro que andava por sua própria conta. Você abre a Bíblia em Atos 1, versos 13 e 14, que lá fala que os discípulos perseveravam unânimes em oração. Será que o Pedro está no meio? Aí você vai lá ver, está lá o Pedro. Pedro agora ora. Não só ora, Pedro marca a hora de oração. Era a hora 9. Todos os dias ele e João iam para o templo porque tinham hora de orar. É outro homem, é um homem disciplinado. Antes era um homem arrojado que fazia as coisas dele. Agora, controlado, organizado. Nem parece o mesmo. Nem parece o mesmo Pedro. E numa dessas que ele vai entrar na hora marcada para ir orar, tem um mendigo lá pedindo comida, pedindo dinheiro. Ele fala: me dê R$1 aí. Pedro diz: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Observe, ó, o que eu tenho. O que é que Pedro tinha? Pedro agora tinha uma vida restaurada. Pedro tinha agora, de fato, sua íntima comunhão com Deus. Pedro, pescador de homens. Pedro, servo de Deus. Pedro, que ama Jesus, que está disposto a entregar a vida por... Agora sim ele está disposto. Agora, e ele vai fazer. Eu vou mostrar isso aqui mais à frente. Mas observe, eu não tenho nada. Ele podia dizer: olha, eu sou aqui que ando com Jesus. Podia ser na soberba. Mas não tenho nada. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aí você vê, então, aquele homem sendo curado. Pedro prega seu sermão cheio do Espírito Santo. 3.000 pessoas se convertem. Isso não mexe com Pedro. Se fosse outro Pedro, ia ficar mais arrogante do que tudo. O texto diz que ele continuava perseverando em oração com os irmãos. E perseverava unânimos. Pedro está lá. Pedro prega o seu segundo sermão. Era um vaso de bênção agora. Era um homem controlado pelo Espírito, instrumento poderoso nas mãos de Deus. A gente percebe isso. Acho interessante Atos capítulo 4, quando fala de Pedro e dos discípulos, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. As pessoas estão olhando agora para Pedro e dizendo: Pedro parece Jesus, não é mais o mesmo, é outro homem. Pedro agora é um Pedro que não vai mais negar o seu mestre. Ele mesmo diz: olha, vocês que sabem, estão mandando eu parar de falar dele, julguem vocês mesmos se é justo eu deixar de seguir a Deus. Atos 4:19. E aí ele diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí você vê que esse Pedro novo, restaurado, é um Pedro que precisou passar por todo esse processo para que não se soberbecesse com as coisas que Deus tinha para fazer através da vida dele. Porque Atos 5, que é dito de Pedro, meu Deus do céu, as pessoas levavam os enfermos e botavam na rua, colocavam os leitos, as camas, para ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles. E sobre quem se projetava, eles ficavam curados. Olha para esse homem. Se fosse aquele primeiro, soberbo, autossuficiente, imagina quem ele seria. Deus operou todo esse processo, mastigou o seu servo, foi peneirado por Satanás, mas Jesus o perdoou, o restaurou, e agora é um outro homem, um homem disposto a dar a vida pelo Senhor. Em Atos capítulo 5 diz que ele chega a dizer assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então você vai apanhar, vai levar uma surra. E ele disse: pode fazer. E quando deram a surra em Pedro,
Pedro saiu dali se regozijando por se achar digno de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Uma última história dele, Atos 10, as pessoas apareceram lá e queriam adorar a Pedro por causa dos milagres que ele fazia. E Pedro disse: levanta-te, eu sou homem como você. Eu sou um filho de João. Eu não sou Deus, eu não sou nada disso. Meus irmãos, eu quis passar para vocês esse panorama da vida de Pedro. E aqui eu volto no texto inicial. Simão, Satanás vos requereu para peneirar. Meus irmãos, vocês estão me ouvindo agora. Satanás pode querer peneirar vocês também, viu? Mas mesmo que Satanás queira enviar, colocar suas ciladas, destruir nossa vida, tudo isso só poderá acontecer dentro da permissão divina, se for para atingir os seus propósitos, senão Deus não permitirá a ação de Satanás. Porque se Jesus não tivesse impedindo Satanás, a gente já estava destruído há muito tempo. Mas Jesus tem cuidado de nós. Mas se passamos por lutas e provações, Deus está trabalhando nosso caráter. Ele nos chama para sermos pescadores de homens, para sermos servos úteis, sermos instrumentos nas suas mãos, para a gente ser parecido com ele, ao tal ponto das pessoas olharem e dizer: ele parece com Jesus, ele fala. Ele nem fez letrado e culto, mas ele fala como se fosse Jesus. A pessoa muda, a pessoa é transformada completamente. Meus irmãos, eu queria que você pudesse guardar no seu coração algumas verdades importantíssimas disso tudo aqui. Você foi chamado para ser um pescador de homens. Deus tem um propósito na sua vida. Não deixe isso de lado. Eu preciso dizer uma coisa que é a fundamental e antes de qualquer outra. Você só vai ser capacitado para ser um pescador de homens quando se converter, quando mudar de vida. Eu sei que você já tem fé, Pedro também tinha fé. Jesus rogou pela fé dele, mas você precisa se converter, você precisa mudar de vida, você precisa abandonar velhas práticas, pedir a Deus para transformar seu caráter. Senão, meu irmão, vai passar muito sofrimento ainda na vida para se tornar aquilo que Deus quer que você se transforme. Peça a Deus: Senhor, faz de mim um homem controlado pelo teu Espírito, um homem cheio do teu Espírito. E aqui algumas aplicações pessoais que eu gostaria de fazer, já finalizando. Primeiro, você que está aqui me ouvindo, me assistindo agora, você é um filho de João. Você é uma filha de João. Reconheça a sua miséria, a sua carência, porque você não é tudo que você acha que é. Às vezes a gente se acha muita coisa, mas se somos alguma coisa, é pura graça de Deus. Trabalhe o seu ego. Não deixe que o seu orgulho domine sua vida, porque senão você vai passar por muitos turbilhões de dificuldades e problemas para aprender isso. Uma segunda aplicação que eu queria fazer para você, quem sabe para você que está hoje sem avançar na sua vida, queria servir a Deus, já serviu no passado, errou, pecou, deixe seu passado inglório no devido lugar. Eu não quero saber o que você fez, só Jesus sabe, outras pessoas sabem. Se te acusam do teu passado, abandone a velha vida, nova vida com Jesus, deixe seu passado no devido lugar. A única lembrança do passado que deve estar nítida na sua mente é que Jesus, na cruz do Calvário, pagou por todos os nossos pecados. Essa é a memória, por isso que na Santa Ceia a gente lembra, recordando disso. É a memória mais importante de todas do nosso passado. Jesus morreu para pagar por tudo. Deixe seu passado lá. Volte ao ministério. Volte a servir a Deus. O Senhor não quer ver seus filhos neutralizados, parados, perdendo tempo, sofrendo aqui e ali as ciladas de Satanás, as ciladas, os sofismas que blindam a mente, faz a pessoa ficar travada quando ela percebe 5 anos se passaram, ela não fez mais nada, 10 anos se passaram, ela continua ali mordendo as mesmas coisas ali. Não viva desse jeito. O Senhor te chama de volta. Apacenta minhas ovelhas, vem trabalhar para o Senhor, e agora é a hora de você mostrar o seu amor por Ele, dizendo: Senhor Jesus, eu te amo, mostre o seu amor. Como é que a gente mostra o amor? Em obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, ama, obedece. Então faça isso. Agora algumas aplicações para a vida da igreja, que eu queria citar também. Irmãos,
Nós precisamos, como igreja, deixar de lado todo o legalismo e começar a combater isso, porque a gente crucifica os pecadores e deixa eles fora do reino. Errou uma vez, acabou. Deixa de lado. Então, uma aplicação importante para a vida da igreja. Aprenda a perdoar os erros do irmão. Todos somos filhos de João. E nós vamos errar mais cedo ou mais tarde. Todos. E aqui nós estamos falando de Pedro, a coluna da igreja. Então, o pastor da igreja vai errar, os seus presbíteros vão errar, o diácono vai errar, o presidente da SAF vai errar. Não porque quer, mas porque nós somos filhos de João. Nós somos pecadores. E precisamos da graça de Deus. Então, se humilhe diante de Deus, aprenda a perdoar as pessoas ao seu lado. E aqui uma coisa importante, dê nova chance aos membros caídos. Imagine se nunca mais botasse o Pedro para trabalhar. Olha a bênção que o Pedro foi, mas se a gente pegar só até ali e falar, esse aqui não presta mais, ia cortar fora. Tem gente que foi inútil antes, mas hoje pode ser útil. Então, a gente deve aprender a dar nova chance aos membros caídos, dê a eles um novo trabalho, quem sabe não vai estar na mesma coisa que fazia antes, mas dê oportunidade de servir. E, por último, aqui algumas aplicações para a SAF. Irmãs queridas, não crucifiquem as irmãzinhas que já erraram. Elas são filhas de João também, assim como você. Elas poderão crescer. Às vezes você viu uma que errou, fez tão feio contigo, já tem 20 anos, você acha que ainda ela é a mesma, né? Bem, você é a mesma 20 anos depois? Se nós somos discípulos de Cristo, nós estamos sendo trabalhados por Ele, sendo transformados. Aqueles que foram inservíveis numa época, eles podem ser úteis hoje. Deus pode querer usá-los, sim. Então, minha irmã, minha querida irmã, seja uma pescadora de mulheres, seja uma varoa valorosa, não importa o que você já fez de errado lá no seu passado, Jesus te perdoa, te restaura e Ele te chama para um novo tempo, para você trabalhar para Ele, para a glória dEle. Dê oportunidade também para outras mulheres, viu, irmãzinhas? As grandes mulheres de Deus que poderão estar à frente da sua SAF local, da federação, da confederação, enfim, pode ser aquela que hoje está quebrada, que ainda está sendo fortalecida. Dê oportunidade para as pessoas, uma coisa importantíssima, discipule, não vá dando logo grande coisa, mas vai aos poucos investindo nas pessoas. Nós precisamos dar oportunidade para as novas mulheres que vão chegando na nossa SAF, e dando as funções, vai vendo, vai deixando crescer. Não é porque errou, agora exclui. Chama atenção, exorta, restaura e dá nova chance. É assim que a gente deve fazer. Para a gente finalizar aqui minha fala, eu queria dizer que Cristo Jesus, o Filho de Deus, que convocou Pedro, que restaurou Pedro, ele continua convocando e restaurando pessoas para viver para ele, para caminhar com ele. Você é chamado pelo próprio Senhor Jesus. Venha após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Uma pessoa que vai viver agora para a glória de Deus. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A voz de Cristo foi falada nesses dias de retiro, continua ecoando, chamando crentes caídos, crentes desanimados, crentes que estão parados no tempo. Deus está chamando para que vocês possam viver para Ele e para a sua obra. Ouça a voz de Deus e arrependa-se, enquanto ainda tem chance. Jesus nos chama para uma nova vida. E a nossa resposta a Ele deve ser como a de Pedro ali, diz, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Eis-me aqui, pronto para o Teu serviço. Deus poderá fazer de você, assim como fez de Pedro. Pedro que era antes, o Pedro que era depois, mas tudo teve que acontecer algo marcante na vida dele. Às vezes foi uma queda e Deus mostra a sua abundante graça, perdoando, restaurando e botando ele de novo no serviço. Que Deus nos dê graça, que nós possamos ver isso acontecendo na vida de cada um de vocês. Deus os abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Arthur, pode colocar de volta nossos queridos e queridas. Eu mandei um recadinho para o senhor, ainda pode mais 5, lhe dei mais 5 minutinhos. O senhor não recebeu não foi? Mas tudo bem, o senhor ainda vai orar, ainda vai impetrar a bênção, então, né? Deus lhe abençoe muito, meus irmãos, eu estou aqui. Não parei de meu Deus, que coisa maravilhosa, né?
Como Deus é grandioso, como Deus é majestoso, como Deus ama todos os seus queridos, né? A cada um deu uma palavra forte e firme, e ninguém falou a mesma coisa do outro, mas complementou o que o outro falou. Ainda vamos ter uma mesa, né? Se Deus quiser. Reverendo Daniel, muito obrigada. Deus continue lhe abençoando, também a Cíntia, seus filhos, seu rico ministério. Continue Deus lhe protegendo, né, desse peneirado, de vez em quando, né, pastor? De vez em quando o Senhor, né, alguém tenta peneirar, mas o Senhor Deus sempre lhe sustenta, não é isso? Deus lhe abençoe. Nós não temos como lhe recompensar, a não ser sermos suas mãezinhas de oração, sustentando, né, não nós, mas o Senhor, ouvindo nossas orações, lhe abençoando de forma grandiosa também a Cíntia, a família e ao ministério. Pensar ser forte foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu.